Hoje eu vou falar um pouco sobre a questão da relação entre pais e filhos. O meu nome é Edmarise Barnes, eu sou professora, pedagoga, psicóloga e uma série como é que é, de formações aí, e já trabalho há bastante tempo na área da educação, na área da psicologia. Estou gravando aí esse vídeo para os acadêmicos aí e para a estudante Adriana, né, que pediu aí para que eu fizesse uma fala para vocês. Falar de, de educação, falar de pais, falar de filhos, falar de pais ausentes, pais presentes, não é tão simples assim. Então, eu estou trazendo uma fala que ame o seu filho antes que seja tarde. Parece uma frase tão forte, mas essa que é a verdade, esta que é a questão. Por quê? O que é isso? Ame o seu filho antes que seja tarde. É exatamente essa questão do pai ausente e do pai presente, né? O pai, eu estou me relacionando a pai, mãe, quem faz esse papel de pai e de mãe, nem sempre são os pais biológicos. Mas, antes de tudo, eu penso que que ninguém dá o que não tem. Então, o pai, muitas vezes, essa mãe, essa família, precisam trabalhar primeiro as questões internas. Quem sou eu? Quem é esse pai? Quem é essa mãe? A vida é feita de escolhas. Lá atrás, as mulheres não tinham muitas escolhas, elas tinham que ser mãe e pronto. Hoje existe a opção de se evitar essa gravidez. Lógico que os métodos não são 100%, mas dá para evitar aí um percentual bem grande. O autoconhecimento, a autovalorização. Por que eu quero ser pai? Por que eu quero ser mãe? Outro dia eu estava conversando com um casal, um casal de homens, né, que moram juntos, e eles vão adotar uma criança. Daí eu fiz várias perguntas para eles. Por que vocês querem adotar essa criança? Por que vocês querem, né, ser pai, ser mãe? O respeito pelo próprio corpo. Então, tem muita gente que faz essa opção de engravidar e depois entra em desespero. O senso do autocrítico, da abertura. Então, pensar nisso, nessa questão. Né? Antes de eu me tornar um pai ausente ou um pai presente. Um pai que ama, um pai que odeia, uma mãe que ama, que odeia. E aqui entra o quê? O autoconhecimento, a autovalorização e a capacidade de você ser um pai. Né? Quando eu falo de pai, eu estou falando de pai e de mãe aqui. De brincar, de ter empatia, de ter interesse, de participar da vida dessa criança. Vygotsky coloca tão bem que o ser humano nasce um ser dependente e que ele precisa do adulto para fazer o quê? A mediação. Para ajudá-lo.
Então, esse pai e essa mãe precisam participar da vida grupal, da vida dessa criança, desse adolescente, desse adulto. A capacidade decisória de realmente constituir uma família ou não. Ter uma comunicação verbal satisfatória com essas crianças, com esses adolescentes. Ter uma agressividade construtiva. O que é essa agressividade construtiva? É ser firme, ser seguro, aceitação desse trabalho e dessa responsabilidade. Não terceirizar a educação do filho, jogar no colo de outra pessoa ou do Estado. Ter objetividade, ter emoções, maturidade afetiva, sexual. O que é essa maturidade sexual? Não é o ato em si, mas é a minha sexualidade, a aceitação, o poder pessoal, o foco. Compreender todas as fases do alarme, da resistência, do esgotamento, da exaustão. De preferência, planejar esse filho. E às vezes a própria mãe, a gravidez, né, o momento de tanto estresse, ou a própria vida, o dia a dia. Que apoio que eu vou dar para esse filho? Que apoio que eu vou dar se eu estou estressado por perdas, por ganho, por insulto ao amor próprio? Por isso que eu volto a dizer, ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem, é muito difícil. Né? Se alguém te pediu alguma coisa, não, eu não tenho isso. Os acontecimentos estressantes. Então, às vezes, a própria gravidez, quando ela não é esperada, ela é estressante. Às vezes, mesmo que ela é planejada, ela já é estressante. Uma ameaça, decisões, estimulação, mudança ambiental, o estresse no trabalho, daí esse pai, essa mãe, né, ou esse casal, vamos falar aí de maneira geral, chega em casa, está estressado, não tem interesse. Então, o estresse psicossocial, a insatisfação no trabalho, daí chega em casa e descarrega. Então, esse casal precisa buscar um equilíbrio entre o trabalho e a educação dos filhos. Muitas vezes não é possível, mas tem que se planejar, tentar. Então, fazer caminhada, alongamento, natação para a questão do estresse. Ou buscar o quê? Terapias, meditações, enfim, relaxamento. Fazer a técnica do espelho. Olhar-se no espelho e se perguntar: quem sou eu? Que pai que eu sou? Que mãe que eu sou? O que queremos para os nossos filhos? Eu quero sucesso, eu quero realizações, eu quero obediência, mas o que eu estou oferecendo para ele? Por isso que primeiro eu preciso, é necessário que eu pergunte quem sou eu, o que eu estou fazendo com a minha vida. Às vezes a relação desse casal está turbulenta, e daí ainda coloca uma criança no meio. E ainda colocam a criança no meio. Não é a quantidade, mas sim a qualidade. Nós queremos filhos com estima, com autonomia, que sejam felizes, igual está aí nas redes sociais.
né? Igual está nas redes sociais. E daí? Ah, tudo lindo, tudo maravilhoso. Como assim? De que maneira? Por isso que eu preciso trabalhar eu primeiro. E às vezes, né, pessoal, essa gravidez ou essa adoção, né, que hoje nós temos modelos de famílias diferentes, então fazem às vezes inseminação artificial ou adotam. Então você vê que às vezes tudo é planejado, mas pode acontecer alguma coisa no meio do caminho. Como tratar os filhos? Com dignidade, com amor, né? Ela sempre vai repetir o quê? O padrão, o modelo que ela recebe. A melhor herança em alguns minutos do seu tempo. Agora, se eu trabalho o dia inteiro, chego em casa, eu vou para o Face, eu vou para a internet, eu vou lavar roupa, eu vou passar roupa, sei lá o que vai fazer. Mas esse momento de perguntar para o seu filho como foi o dia dele, como que foi a escola, o que ele fez, para que ele se sinta seguro em contar o que realmente aconteceu, se aconteceu alguma coisa fora do padrão. É preciso estabelecer uma relação mútua. Confiança, base no relacionamento. Sejam pais sempre melhores e presentes. O que os pais fazem é importante. Amor nunca é demais. O que é o amor? O amor é bajular, chegar ali, ai, bibibi, bibibi, não. É estar presente. Quando como que eu mostro que eu gosto de uma pessoa, que eu me interesso por uma pessoa, estar presente na vida dela? Participar da vida dos pais, dos filhos, estabelecer regras, deixar claro sim ou não, trabalhar autonomia, ser consistente, coerente, dialogar, escutar, explicar o porquê daquele sim, o porquê daquele não. O casal tem que chegar num consenso. O filho não pode ser ficar um puxando para lá, outro puxa para cá, um puxa para lá, outro puxa para cá. Aí o vô puxa para lá, a avó puxa para cá, e daí? Eu trabalhava num CMEI há muitos anos atrás, eu chamei a família inteira. O menino ficava com a avó materna, depois ele ficava com a avó paterna, depois ele ficava com o pai, depois ele ficava com a mãe. Um dia ele teve um estresse, a mãe tinha um salão de beleza, acho que sei lá, ele quebrou tudo. Ele não aguentava mais. Menino de 4 anos, cada um falava uma coisa. E criança entende? Entende. É só você sentar no nível dela, conversar com ela. Ela entende. Ame o seu filho e não o seu comportamento. Quem de nós faz tudo certinho do padrão? Ninguém. Fortalecer a autoestima do seu filho para ele se tornar o quê? Uma pessoa mais segura, mais firme, ter capacidade de resiliência, o temperamento, a aprendizagem, o comportamento, analisar, entender a função, o comportamento.
Aqui os bebês, eles precisam de quê? De segurança, de confiança, de amor, de aconchego. 2 anos precisam andar, falar, explorar o mundo. Outra coisa, a casa é para as crianças. E para os adultos também. Mas a criança, ela precisa de espaço para brincar. Então, tem muita gente que primeiro mobília a casa e depois resolve ter um filho, adotar. Não, primeiro tenha filhos, depois mobília a casa. 3 a 4 anos, precisa aprender um pouco das regras do mundo. 5 a 10, pessoas importantes, aprender o jogo social. De 11 a 12, já ter uma interdependência, que entra onde? Lá na pré-adolescência. E que, às vezes, tem famílias que convivem, que vivem atrás da criança, daí viram pré-adolescente, aquele chato. Ui, aquele chato. Não, o adolescente, ele precisa de muita atenção e muita observação. Senão ele vai aprender com o colega, com o amiguinho, nas redes sociais. Então, conhecer a si mesmo, permitir o quê? Essa consciência. Ai, mas eu dou tudo para o meu filho. O quê? Que tudo é esse? Um dia eu fui atender um pai, ele disse assim, eu dou tudo para o meu filho. Eu falei, é o quê? Só coisa comprada. Eu falei, não. É o que o teu filho quer? Não é isso. Você já perguntou o que teu filho quer? Uma vez eu fui atender uma moça, ela já tinha uns 20 anos. Aí eu falei, qual é o teu problema? Ela disse, a minha mãe. A minha mãe não chega em casa antes da meia-noite. Ela está trabalhando? Não, ela está por aí. O meu sonho era que a minha mãe chegasse em casa e fizesse uma sopinha para mim. Eu não lembro quando ela fez isso. Olha que coisa significativa, gente. Qual é o estilo de pai, de mãe, de casal que vocês são? Estilo autoritário? Muito limite e pouco afeto, né? Fica em cima. Pá, pá, pá. Permissivo, pouco limite, muito afeto. Deixa o barco rolar. Negligente, nenhuma coisa e nem outra. Ou um estilo participativo, muito limite, muito afeto. Ou coisa boa. Comunicação positiva, clara, adequada. Comunicação verbal. Coerência entre o que falamos e agimos. O pai vai lá e fala para a criança, vai lá e diz que o pai não está. Aí a criança mente, não pode, mas o pai pode. Outra questão, respeitar as fases das crianças. Fazem festinha de aniversário de criança, só tem adulto e bebida de álcool. Então, vamos pensar nisso. A comunicação, incluir o ouvir. Frases, né, de repertório que não resolve. Eu já falei isso 1 bilhão de vezes. Já mandei você vir almoçar. Você é surdo? Não, não é pronto. Tira esse sorriso do seu rosto. Você não tem mesmo jeito. Por que você fez essa bobagem? Você não é capaz de fazer nada direito. Pare de se comportar como um bebê. Por que você não se parece mais com o seu irmão? Ainda compara, né, com o irmão, com o amigo.
O que há de errado com você? Você é mesmo um estúpido. Pense, pense, faça a técnica do espelho e diga tudo isso para você. Horrível, né? Ser consistente, não usar punição corporal, mas consequências lógicas. Você não precisa usar a palavra castigo, ser cruel, mas ter alguns combinados. Ser um modelo moral, educar com autonomia. E aqui você pode buscar alguns teóricos para te ajudar nesse processo. Piaget, né? Vygotsky, o próprio Freud, a própria Melanie Klein. A Melanie Klein, ela deixou bem claro nos estudos dela que para você ser pai ou ser mãe, é preciso estudar, e muito, e muito. E, lamentavelmente, nós sabemos que muitas crianças sofrem por maus tratos, por negligência, por abuso sexual, por pedofilia, né? Então, por isso, eu jamais vou condenar alguém. Quem sou eu para condenar alguém? Mas se você resolveu ter um filho, ou adotar um filho, ou aconteceu, né, de você engravidar, assuma esse filho, assume esse filho. Eu já cansei de ser chamada em reuniões aonde fica o pai, a mãe e o filho no meio. Ah, eu não quero, agora eu quero curtir a minha vida. Você que cuida, porque eu quero curtir a minha vida. Os antigos têm uma frase: os filhos são para sempre. E é uma verdade. É uma verdade. Eles são para sempre. E qual é o nosso papel enquanto educadores, enquanto pedagogos, enquanto psicólogos? É orientar, é acolher esses pais, mas é chamar para a responsabilidade. É chamar para a responsabilidade. Tá? E não pense vocês que são as crianças só de baixa renda que sofrem. Não. Muitas vezes tem crianças que têm o quê? O material, o conforto, mas tem um pai e uma mãe ausente. E elas se tornam vítimas de um pai e de uma mãe ausente. Então, ter filhos não é terceirizar. Aí os pais que têm um poder aquisitivo melhor, daí mandam para natação, mandam para o psicólogo, mandam para o terapeuta, tem babá, tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê. Mas não tem o pai e a mãe. Né? Eu não tenho mãe, já faz muitos anos. Meu pai morreu quando eu tinha 8 anos. Do meu pai eu não lembro muita coisa, mas da minha mãe eu lembro. Né? Eu lembro sempre.
que eu convivi mais com ela. E a minha mãe era uma mulher presente na nossa educação, na minha educação, dos meus irmãos. Então, o nosso papel é ajudar, colaborar, não é julgar, não é apontar o dedo para esses pais, para essas famílias, mas chamá-los para a responsabilidade. E eu penso que vocês vão concordar comigo. O mundo de estímulos está violento. Muitas vezes essa criança, esse adolescente, está na internet vendo o que não deveria de ver, ouvindo o que não deveria de ouvir, ou dentro da própria casa. Dentro da própria casa. A violência. Eu tenho muita compaixão das crianças. Muita compaixão. Porque a infância é a base de tudo. Você vai para terapia, não vai? Você vai para terapia, e daí? Fica lá, vai, quando vê, está lá na infância. Isso aqui é de lá, é de lá. Esbarrou lá, foi para lá. Então, a infância é a base. Quando se constrói um prédio, o que se coloca primeiro? As estacas, o ferro. Então, a infância é a nossa base, é a base do ser humano. E eu tenho muita paixão. Tem muitas crianças do planeta sendo vítimas de adultos inconsequentes. De adultos inconsequentes. Vítimas, de uma sociedade injusta, de pessoas irresponsáveis. Eu nunca esqueço de uma palestra que eu assisti do Rubem Alves. Ele veio aqui para Curitiba dar uma palestra. Uma época em Curitiba, eu não vou lembrar o ano, tinha muita criança nos sinaleiros pedindo ajuda. E ele começou a palestra, o Rubem Alves, eu não lembro se foi na PUC, onde é que eu estava, falando isso, falando a seguinte frase: que os governantes que permitiam que crianças estivessem no sinaleiro de madrugada pedindo para comer, deveriam de ir para o inferno. Ele, o Rubem Alves não tinha papa na língua também, né? Falava. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso papel, orientar essas famílias e distribuirmos acolhimento, afeto a essas crianças que às vezes são vítimas das piores ações de um ser humano inconsequente. Um abraço a todos. Até.